Aleluia, glória a Deus. É com muito prazer que eu quero estar cumprimentando a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe de uma forma toda especial. Também com muito prazer eu quero estar cumprimentando os amados, queridos irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre cultuado conosco através da rede de TV CMA com a paz do Senhor Jesus. Estamos na EBT, Escola Bíblica para Todos. Hoje nós estamos aprendendo, cujo título da revista é A Supremacia das Escrituras, onde Deus tem falado poderosamente conosco nesta revista. Estamos praticamente já no metade da revista, no meio da revista, já está ali no telão a nossa revista. E entramos hoje no capítulo de número 12. E qual é o título do capítulo 12? Aleluia, a Bíblia e a prudência, maravilha. Então, o capítulo de número 12, nada mais, nada menos do que a continuação do capítulo de número 11, sendo que a original dessa revista, ela é dividida em 13 capítulos, em 13 lições, e nós aqui, para nós interagirmos melhor, os nossos professores, eles dividiram ela em 26 lições, sendo assim, dividida na terça-feira e também no sábado. O sábado seria, no caso, a parte final, a conclusão da revista, a continuação da lição de número 11. Então, como disse, a lição 12 está ali, a Bíblia e a prudência. Nosso texto áureo. Vamos lá, quero a ajuda de vocês, ele já foi lido, mas convém sempre estarmos mencionando, porque até faz parte da nossa leitura bíblica em classe, é o último versículo da leitura bíblica em classe. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Aleluia! Como já foi falado pelo dirigente, nosso diácono Ivan, é um versículo muito conhecido de todos nós, que nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, o verso de número 105. E quando se trata de lâmpada ou luz, a finalidade ou o objetivo dela é justamente clarear. Não há necessidade, não tem fundamento nenhum se a lâmpada ela não clareia, se a lâmpada ela não abrange, não faça com que as pessoas enxerguem. E justamente a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, que nos direciona dos obstáculos, das barreiras, das pedras, das diversidades que acontecem. E também ela é luz para o nosso caminho, o caminho que direciona a nossa morada. A nossa morada, todos nós sabemos que não é aqui na terra, nós estamos aqui apenas de passagem. Por mais que nós possamos viver, que Deus determinou depois do dilúvio, que o ser humano, ele vai viver no máximo 120 anos, e quem viver isso, conseguir viver é muito pouco diante da eternidade. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho cristão, nosso caminho em busca às mansões celestiais. A nossa verdade prática, ela se encontra ali também já no telão. A Bíblia é o guia seguro para a nossa caminhada cristã, alicerçados no ensino da palavra de Deus. Somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Nesta lição nós vamos ouvir muito essas duas palavras, tanto sabedoria e também como prudência, porque o crente, além dele tem que ser sábio, ele também tem que ser muito prudente, porque essas duas palavras, ela tem que andar juntas, sábio e prudente. Nós vamos, ao decorrer daqui da lição, nós vamos aprender mais, principalmente sobre essas duas palavras, esses dois manuais de todo o cristão, ser sábio e também ser prudente.
A nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita pelo nosso obreiro Danilo Conceição. Ela se encontra precisamente em Salmo 119, o versículo 97 ao versículo 105. Ela está ali também no telão, Salmo 119, versículo 97 ao versículo 105. Não há necessidade para nós estarmos ganhando um tempo dela ter feito, estou apenas mencionando a nossa leitura bíblica em classe. Vamos entrar agora para a nossa introdução, a qual eu gostaria a participação de todos para poder estar me auxiliando na leitura. Queria contar com a participação de todos no 3 para ficar bem bonito. Eu sei que é uma igreja participativa e uma igreja a qual tem sempre auxiliado a todos nós que estamos aqui na frente. Vamos lá no 3 para ficar bonito? 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Portanto, nós temos aqui nessa introdução alguns pontos a qual eu queria estar me detendo. E o primeiro ponto vai nos dizer assim: e nesta lição temos como propósito mostrar que a Bíblia é uma verdadeiro guia para a nossa vida. Então nós vemos aqui claramente que a Bíblia é o nosso guia. Nós, como cristãos, não temos como andar se não tivermos pautado em cima da Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. Como o verdadeiro cristão, ele pode andar buscando a Deus verdadeiramente? Pautado em cima da Bíblia, pois ela verdadeiramente é o guia para a nossa vida. Este é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto: quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. Aqui outro ponto: para como nós podemos adquirir sabedoria? Pôr em prática os ensinamentos da Bíblia. Aí nós colocamos verdadeiramente essa pessoa é considerada sábia. Aqueles que verdadeiramente conseguem, no caso, conciliar o que a Bíblia está ensinando. E a Bíblia é o nosso manual que nos ensina dia após dia, nos direciona dia após dia a ter verdadeiramente uma vida de santidade, uma vida de temor. Principalmente hoje em dia, muitas pessoas já perderam o temor do Senhor, já perderam, muitas das vezes, o respeito pelo Senhor. E a Bíblia, ela sempre nos enfatiza isso, que devemos ter muito temor e principalmente tremor diante de Deus, porque o Deus, ele pode todas as coisas. E muitas das vezes, quando acontecem as catástrofes que estão acontecendo, quando acontecem as guerras, aí as pessoas veem o temor, mas o temor ele já deveria ter vindo bem antes de tudo isso acontecer, para que não venha verdadeiramente fazer com que essas pessoas entrem em muitas dificuldades. A prova disso é o próprio povo de Israel. O povo de Israel, que mais entrou em dificuldade justamente por não temer, justamente por desobedecer a palavra de Deus. Verdadeiramente entraram em grande dificuldade. E o nosso terceiro ponto: a Bíblia é um livro divino. É inspirada por Deus. Então a Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. E nós vemos que a Bíblia, ela nos ensina isso. Muitas das vezes as pessoas acham que não é correto, mas de igreja pregar prosperidade. Está na Bíblia. Não é correto só enfatizar a prosperidade. E muitas das vezes a pessoa acha que a prosperidade, ela vem por orar. Não, você pode orar muito, mas a prosperidade, ela vem por ser fiel a Deus. Outras vezes a pessoa quer ter
poder e autoridade e ofertar muito. Não, a Bíblia não ensina isso. Você quer ter poder e autoridade? Ora, jejuma. A Bíblia nos ensina isso. Muitas das vezes a pessoa quer ter um bom relacionamento. O que a Bíblia nos ensina? Que o marido ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. A Bíblia nos ensina que a mulher ela tem que ser submissa aos maridos. Tudo isso é ensinado na Bíblia, e muitas das vezes as pessoas entram em dificuldade. Por quê? Porque não pratica a Bíblia, não vivencia a Bíblia. A Bíblia ela tem a bússola de todo cristão, de andarmos nessa terra, de vivermos nessa terra, mas de forma que verdadeiramente possamos verdadeiramente vivenciar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida, todas as áreas, desde prosperidade, desde poder e autoridade, desde um bom relacionamento, desde como criar os filhos, desde como educar os nossos filhos. Ensina-nos tudo, basta lermos e principalmente praticarmos. Agora o nosso quarto ponto. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus. A Bíblia também nos ensina. Ontem estávamos aqui num momento muito maravilhoso, no nosso momento de oração, de oração que nós tivemos aqui, e vemos que nosso pastor estava aqui e falando que, no caso, o mar bate palma, as árvores, o planeta, o modo geral, como diz o salmista, tudo que tem fôlego, louve e adore ao Senhor. Deus criou os céus para brilhar, Deus criou o mar com o seu limite, ele não pode ultrapassar além daquilo que Deus determinou. Tudo isso nós vemos para quê? Para vermos glorificar aquele que é tudo em nossas vidas, o nosso Deus. Deus tem poder e por isso Ele tem toda a honra e glória, Ele merece toda a adoração, não somente agora, mas para todo sempre. Amém? Então, que os nossos alunos permitam que a Bíblia seja o guia da vida deles, das nossas vidas, que nós viemos permitir isso, que a Bíblia seja o nosso guia das nossas vidas, na nossa caminhada cristã nesta terra. Primeiro tópico, que tem como título, a Bíblia e a prudência para a vida. Queria também pedir à igreja para me auxiliar ali nessa leitura. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Aleluia, glória ao nosso Deus. Portanto, está aí o nosso primeiro subtópico, do tópico de número 1, que tem como título, o conceito de prudência. O dicionário Wilkliser, esse dicionário é da nossa revista CAD, e ele vai nos dizer, Wilklifer, esta clareza, que o termo hebraico Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Isso está em Provérbios, capítulo 14, verso 8, o 15 e o verso 18. E também capítulo 15, o verso 5. Então, para nós podermos identificar uma pessoa sensata. Então, Provérbios, capítulo 14,
o verso 8, vai nos dizer assim: por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Então nós vemos aqui, nós já identificamos uma pessoa sensata. É a pessoa que, no caso, como diz aqui Provérbios 14, 8, por que será que ela é sábia? É porque ela sabe o que faz. E já uma pessoa tola, ela pensa que sabe o que faz, mas verdadeiramente ela não sabe aquilo que faz. Também no verso de número 18, vai nos dizer assim: os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Então nós vemos aqui outra identificação da pessoa sensata. Ele começa pelo tolo. O tolo recebe o que a sua tolice merece. O tolo, como diz, o tolo que planta tolice, ele vai colher tolice. Não tem como o tolo plantar tolice e querer colher sabedoria. Por quê? Porque o que planta tolice, colhe tolice. E somos aqui os ajuizados, são recompensados com o conhecimento. A pessoa que tem juízo, ela é recompensada por Deus pelo seu conhecimento. Vemos também em Provérbios, capítulo de número 15, o verso de número 5, que nos diz assim: quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Então vemos aqui outra identificação de uma pessoa sensata, é ouvir o conselho do pai e acatar e obedecer. E nós vemos e sabemos, principalmente os jovens, graças a Deus, os nossos jovens são muito bem instruídos na palavra de Deus, mas sabemos que muitos jovens, eles acham que sabem tudo. Eles acham que tudo já sabe. Viveu praticamente nada, mas acha que sabe tudo. Por quê? Porque está naquela unção que eu sei tudo. Talvez hoje em dia, principalmente por acesso à internet, hoje em dia o meio de comunicação hoje está muito fácil, você ter acesso às coisas, às informações de um modo geral. Então muitas das vezes jovens pensam que sabem de tudo, mas no primeiro obstáculo, a primeira barreira, que muitas das vezes é aconselhado, tropeça e cai, e muitas das vezes se afunda. Por quê? Porque se acha que sabe tudo, mas é verdadeiramente agindo como um tolo. Graças a Deus que nossos jovens têm sempre sendo empenhados na palavra de Deus e já estão sendo instruídos diante da palavra. Por isso que quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Provérbios capítulo 15, versículo de número 5. E que os objetivos, e o adjetivo grego, sinetos, enfatiza uma decisão inteligente. Vamos lá em Provérbios, capítulo de número 16, o versículo de número 21, vai nos dizer assim: uma decisão inteligente. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradável são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Então nós vemos aqui uma decisão inteligente, é a pessoa que tem um coração sábio e que conhece como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradável são as suas palavras, mais fácil você tem para convencer as pessoas. Nós voltamos para nossos dias atuais, para colocar em prática nosso dia. Sabemos que nós, principalmente, como foi falado pelo nosso pastor aqui, nossa função como cristão de pregoar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura, e sabemos que nós, conhecedores da palavra, temos que ter esse dom de falar e saber falar com as pessoas. E muitas das vezes, sabemos que muitas vezes as pessoas não vão querer aceitar. Também temos que ter esse dom e a sabedoria de saber falar na hora certa e também saber recuar na hora certa, porque não é pela força e também não é pela impulsão que vamos convencer alguém.
delas se reconhecer a Jesus. Primeiro, quem convence o homem é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem. A nossa função é de levar o Evangelho, mas o convencimento é o Espírito Santo. Mas a nossa forma de falar, muitas das vezes, pode cativar as pessoas. A nossa forma de abordar uma pessoa pode muitas vezes cativar uma pessoa. Muitas das vezes, tem pessoas, que nós já foi falado muito bem, que às vezes a pessoa, às vezes ela não quer nem muitas palavras, basta apenas um abraço. Quantas e quantas são as pessoas que necessitam de um abraço? Quantas e quantas são pessoas? Vivemos em um mundo onde muitas das vezes, principalmente hoje, nessa geração a qual estamos vivendo, uma geração totalmente desligada do convívio, do diálogo. E muitas das vezes a pessoa se ocupa tanto da sua mente, que às vezes um diálogo pessoal, não estou falando de diálogo hoje em dia que temos através da internet, um diálogo de conversa com a pessoa de outro, não, estou falando de um diálogo pessoal, muitas das vezes isso está escasso, dentro das casas das pessoas. Hoje em dia, uma refeição, é raro às vezes você encontrar uma pessoa que não está em frente a um telefone. Hoje em dia, se você vai almoçar num restaurante, mesma coisa, a vida está tão corrida, a pessoa está com a sua vida, com a sua agenda tão cheia, está ali, não tem prazer às vezes nem sequer de ter uma refeição saudável. E agradecendo a Deus primeiramente, né? Que muitas das vezes nem sequer agradece a Deus pela refeição. É a correria do dia a dia, é a vida que como nós estamos vivendo, uma vida totalmente, se a gente não pararmos, se a gente verdadeiramente não tivermos essa consciência, que temos que parar, que temos que ver, que Deus é o nosso centro, é o nosso alvo, esse diálogo entre uma pessoa não acontece. Infelizmente, até falando dentro de casa, dentro de um lar, dentro de um ambiente familiar. Infelizmente, isso acontece. Então, nós vemos que uma decisão inteligente, ela pode mudar muita coisa. Uma tomada de decisão, como eu falei, um abraço, e muitas das vezes tem muitas pessoas necessitando de um abraço, pode mudar vidas. O dicionário Wiener destaca que substantivo grego, tronesis, e suas declinações denotam sabedoria prática. Em Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 17, vai nos contar justamente aqui a profecia que o anjo Gabriel vai falar para Zacarias, que ele teria um filho, ele já estava na velhice. Lucas, capítulo de número 17, verso 1, capítulo 1, verso 17, nos diz assim: e ele será mandado por Deus como mensageiro, e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que a sabedoria prática, e vemos aqui que a pregação de João Batista, ele pregava sobre prosperidade no deserto, não é isso? Era? Não, ele pregava sobre arrependimento, e a multidão ia, mas ia muita gente, arrependimento. E hoje em dia, muitas das vezes, não querem pregar sobre arrependimento. Não tem como ir para o céu sem se arrepender. Não tem como. O arrependimento tem que vir. Por isso que muitas das vezes nós enfatizamos sobre prosperidade. Pregar só sobre prosperidade é um erro gravíssimo. Porque se não houver arrependimento, não adianta nada prosperidade. Então, João Batista, ele clamava no deserto: arrependei-vos, raça de víboras. Pregava ali, a multidão ia, e a multidão se batizava.
porque ele abriu o caminho do deserto para o Senhor que viria logo em seguida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o caminho que abriu naquele deserto. Então nós vemos aqui que a sabedoria prática foi profetizado pelo anjo Gabriel e ele colocou em prática. E vemos a diferença que fez João Batista na sua altura, que foi designado como profeta de Israel, aliciando o povo a aproximar-se de Deus. E que o Sineses sugere a avaliação que precede a ação. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 19. Vamos ver aqui a avaliação que precede a ação. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria do sábio e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Aqui vemos Deus, a avaliação que precede a ação. Deus avaliou e logo em seguida teve a ação de Deus, fazendo o quê? Fazendo que destruiria a sabedoria do sábio e acabaria com o conhecimento dos instruídos. Isso é Deus agindo também. Em termos gerais, a prudência e a virtude que evita ações temerárias. Neste aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Ali estão os versículos que se encontram em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Vamos ver que está escrito em Deuteronômio 30, verso 19. E nesse dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolha a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Aqui Deus determinando para que o povo, e a testemunha de Deus, sabe quem foi? Foi os céus e a terra, diante do povo de Israel, e dizendo: vocês escolhem a bênção ou a maldição? E hoje em dia, se essa pergunta Deus fizesse para nós, nós escolheremos a bênção ou a maldição? Pode responder. Vira para o seu irmão e pergunta a ele: você escolhe a bênção ou a maldição? É claro e é óbvio que todo mundo escolhe a bênção. Isso é óbvio. Eu fiz só essa pergunta só para ver. É óbvio que todo mundo escolhe a bênção. Mas para escolher a bênção, tem um trajeto, tem uma caminhada, tem um objetivo. Tem que agir de sabedoria e principalmente com prudência. Não adianta nada querer escolher a bênção, mas não agir diante da bênção. Não agir diante aquele que pode dar a bênção. Então sabemos que quem dá a bênção é Deus. E Deus virou-se para o povo e disse: vocês escolhem entre a vida ou entre a morte, entre a bênção ou a maldição. Deus fez a escolha e deu para que o povo escolhesse. Porque se escolhesse a vida, como aqui diz no próprio versículo, viveriam muitos anos. E sabemos que tudo isso, e essa passagem, ela foi justamente quando o povo estava no deserto. E vemos que aqueles que saíram do Egito, somente 2 entrou na terra prometida. E aqui nós vemos que talvez eles falaram que escolhesse a bênção. Mas teve uma vida totalmente para que viesse a maldição, ao ponto de aqueles que saíram, a Bíblia é muito clara em nos dizer que aqueles que saíram, somente 2 entraram, Josué e Caleb, na terra prometida. Então, muitas das vezes, nós escolhemos a bênção, mas temos que vivenciar para que o dono que dá a bênção nos derrame sobre nós
a bênção dele. E também Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 42, vai nos dizer, uma história também muito conhecida, Marta e Maria, que vai dizer assim, o capítulo 41, para ter um melhor entendimento, 41 e 42. 41 nos diz assim: aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Nós vemos claramente nessa passagem, a qual aqui vemos Jesus falando, que Marta estava ansiosa, e Maria escolheu a melhor parte. Qual era? De estar aos pés do Senhor, de estar ouvindo aquilo que o Senhor tinha para ensinar, aquilo que o Senhor havia para oferecer. E sabemos que também o trabalho da Marta era importante, mas o mais importante foi o trabalho de Maria, de estar aos pés daquele que pode todas as coisas. Vamos entrar para o nosso subtópico de número 2, do tópico de número 1. O tópico 1, a Bíblia é a prudência para a vida. Subtópico de número 2, a prudência do justo. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 17, vai nos dizer assim: e ele será mandado por Deus como mensageiro, e será forte e poderoso, como o profeta Elias. Ele fará com que os pais, os filhos façam prazeres, e com que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e consigam preparar o povo de Israel para a vida do Senhor. É a mesma passagem que eu tinha falado sobre a respeito de João Batista, falando aqui sobre João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. E nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaurou o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que nos diz assim: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Então nós vemos que aqui a mensagem da salvação de Cristo não apenas restaura o pecador, mas também faz com que anda por veredas de retidão. Então nós vemos aqui que a estrada, como diz lá em Provérbios 4, que a estrada do caminho das pessoas direitas é como a luz da aurora. A pessoa que anda na luz, a possibilidade de ela tropeçar é muito pequena diante de quem não anda na luz, de quem não está na luz. Então nós vemos que pode acontecer? Pode. Se der brecha, acontece, de tropeçar, mesmo estando na luz. Mas sabendo que a pessoa, quando está verdadeiramente na luz, as dificuldades não quer dizer que não vai acontecer sobre a vida da pessoa, vai sim. Mas por ela estar na luz, a possibilidade dela ser transformada, dela libertar ou dela ultrapassar esse obstáculo é muito grande, porque ela está vendo os obstáculos, ela está sabendo quem pode livrá-la desse obstáculo. Vemos também em 2 Coríntios, capítulo 5, um versículo também muito conhecido, que nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então vemos que a mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também faz com que andar por veredas de retidão. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, quando andamos com o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Paulo declara a graça de Deus, nos traz sabedoria e prudência. Nós vemos em Efésios, capítulo de número 1, vamos ler o verso também 7,
e o 8 para o nosso melhor entendimento, que nos diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus. Agora o verso 8, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria, toda sabedoria e entendimento. Vemos que Deus aqui, quando Ele entrega, como Ele já tinha um plano de salvação para a humanidade, onde Ele entregou o teu Filho unigênito, Ele já sabia, como diz Paulo, a declaração da graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Vemos que a prudência é de fundamental, é aliada, anda junto com a sabedoria, e vemos que Deus, com esse propósito, fez com que a humanidade fosse libertada das garras de Satanás e seus demônios. Continuando, a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Está lá em Efésios, continuação, Efésios, capítulo de número 1, verso 9, que nos vai dizer assim: e fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Então vemos aqui que o pecado, quando surgiu lá no Éden, lá no jardim do Éden, Deus já tinha um plano que revelou para a humanidade, que revelou através das Escrituras, que enviaria o Messias, enviaria o Salvador, enviaria aquele que ia salvar diante do pecado cometido ali no Éden. Tem uma frase muito interessante, que nos diz assim: eu não estava no Éden, mas sou condenado, mas também não estava no Calvário, mas tenho direito à salvação. Muito forte essa passagem, porque muitas das vezes a gente olha assim e vê: eu não estava lá no jardim do Éden, por que eu levo a culpa? Mas você também, nós também não estava lá na cruz do Calvário, mas também nós temos direito à salvação. Deus já tinha um plano, sabia que o homem ia pecar, sabia que o homem ia errar, mas tinha um plano de salvação para mim e para a sua vida. Deus tem um plano de salvação para a nossa vida, e esse plano já veio, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos salvar. Essa dádiva são aperfeiçoada pela, primeiro, oração, segundo, leitura das Escrituras, e terceiro, comunhão com o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, todos conhecem? Quem é que sabe esse versículo? Orai sem cessar. Um versículo muito conhecido. Então essa dádiva são aperfeiçoada pela oração. Orai sem cessar, orai em todo o tempo, orai, buscai a Deus em todo momento. E também pela leitura das Escrituras, que se encontra nos dois versículos, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que nos diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, e que pode fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então vemos aqui nesses versículos que as Escrituras sagradas, elas nos levam a comunhão com Deus, elas nos levam verdadeiramente essa comunhão que nos faz com que nós venhamos cada vez mais ter esse elo, essa finalidade com o nosso Deus, e através da finalidade, através das Escrituras, através de nós lermos, pois aproveitando que estamos no ano da Palavra de Deus. Também, para finalizar esse versículo, tem aí a referência bíblica em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18, que nos diz assim: não se embriagueis, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui eu vejo uma passagem muito interessante, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
onde o povo estava ali, onde Jesus disse: ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Atos capítulo de número 2 vai nos dizer que eles estavam ali aproximadamente cerca de 120 pessoas, e de repente vem veemente, um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios, ouviram-se línguas repartidas como de fogo, e vimos que eles falavam, só que no meio daquela multidão tinha uns que zombavam. Tinha uma multidão, estava em Jerusalém, havia uma grande multidão, mas tinha uns que zombavam, dizendo que eles estavam mostos, que eles estavam embriagados. Mas a Bíblia nos diz que Pedro levantou com autoridade e disse para aquela multidão: nós não estamos embriagados, pois é a 3ª hora do dia. E falou o quê? Falou, a pregação do Pedro foi muito simples: arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. E falando sobre arrependimento, e falou sobre de Jesus, e a Bíblia nos diz que aquele dia, quase 3.000 almas foram batizadas e foram salvas. É motivo para glorificar o nosso Deus. Vemos aqui que a palavra de Deus é clara em nos dizer que não devemos nos embriagar, pelo contrário, embriagar com o Espírito Santo. Devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Vamos agora para o nosso subtópico de número 3. Subtópico de número 3 do tópico 1. O subtópico de número 3 nos diz assim: os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Provérbios, capítulo de número 1, verso 1 ao verso 6. E dentre eles destacam-se os autocontroles para não revidar as ofensas. Isso aqui é muito interessante, que se encontra em Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 16, que nos diz assim: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que nem foi insultado. E vemos, somente aqui em Portugal temos muito, as pessoas têm muito de dizer, lá vem aquela pessoa peixeira, né? No Brasil a gente usa o termo barraqueira. E aqui nós vemos claramente, quando uma pessoa ela é ofendida, aquela pessoa que é estilo barraqueira, que é estilo peixeira, aqui usa o termo de peixeira, você logo anota logo a pessoa, faz aquele escândalo, aquele alvoroço todo, parece até que vou chamar a polícia, vai acontecer algo aqui. A Bíblia é clara em nos dizer, Provérbio de Salomão escreveu lá, quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. E uma pessoa que é barraqueira, que é peixeira, quando ela é ofendida, todos logo sabem. Por quê? É tola. Salomão fala. Mas, aí vai dizer, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Amém? O nosso pastor, ele tem um ditado, ele diz muito, que uma pessoa, você quer conhecer um crente de verdade? Imagina um crente com a unha encravada, dá 2 dedos do dedo normal, e você vai e pisa no pé dele. Aí você vai saber que esse realmente é crente ou não é crente. Por quê? Porque se o crente ele gritar e espernear, aí não sei se ele é sábio, se ele é tolo ou se ele é sábio. Portanto, fica aqui essa sugestão. A humildade não exibe conhecimento. Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 23, que nos diz assim: a pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas a tola anuncia a sua própria ignorância. Isso é verdade, uma coisa muito interessante, porque sabemos, se nós pudéssemos viver 1000 anos, certamente não saberíamos tudo.
Uma pessoa sabe, consciência disso, tenha plena consciência, que uma pessoa, quanto mais você vive, a possibilidade de você aprender é maior, a possibilidade de você ser sábio é muito maior, mas não quer dizer que você vai saber tudo. Então nós vemos aqui que a pessoa prudente, ela esconde a sua sabedoria, mas o tolo anuncia a sua própria ignorância, e muitas das vezes a pessoa se acha sábia, acaba se tornando tola, porque se acha que sabe tudo, se acha que é melhor do que A, do que B, se acha que é super homem ou super mulher, achando, e muitas das vezes, que fala sobre a humildade, acaba faltando com a humildade, acaba sendo prepotente, arrogante, isso acontece muito. E nós, conhecedores da palavra de Deus, temos que ter essa prudência, temos que ter essa humildade, de saber que por mais que nós possamos viver, por mais que nós possamos estudar, por mais que nós possamos aprender, nunca vamos saber tudo. Pelo contrário, vamos adquirir conhecimento, mas nunca conhecer tudo, porque o único que conhece tudo, somente o nosso Deus. A correta tomada de decisão. Provérbios, capítulo de número 13, o versículo de número 16. Vamos ver a correta tomada de decisão. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Vemos que a tomada correta de decisão, a pessoa sempre pensa antes de agir, antes de falar. Muitas das vezes, foi dado o exemplo aqui, de uma pessoa quando é ofendida, muitas das vezes a pessoa, naquele instinto da pessoa, as pessoas muitas das vezes usam o termo de temperamento forte, uma pessoa, um homem ou uma mulher tem um temperamento forte, não aguenta, aquilo quer logo explodir, muitas das vezes isso é taxado na Bíblia como tolo, infelizmente é como tolo, ainda bem que nós somos instruídos e não tem ninguém assim, mas a pessoa com esse tipo de pensamento, com certeza ela tem mais a perder do que a ganhar, porque muitas das vezes uma pessoa quando é impulsiva, muitas das vezes ela tem a tendência depois de se arrepender, e mais vale você evitar fazer algo do que você depois ter que se arrepender, e muitas das vezes o ser humano é muito orgulhoso e não se arrepende, infelizmente é verdade. Então a pessoa tem aquele orgulho e às vezes fala algo sem pensar e fala demais e depois se arrepende, só que vem o orgulho e depois não tem coragem de pedir perdão e acaba entrando em dificuldade, acaba entrando em pecado. Então por isso a sabedoria do homem sábio, de uma mulher sábia, o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua logo ignorância. Portanto, possamos ser sábios e, principalmente, prudente, pensar antes de agir. O alcançar de boas reputação e alta posição. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 35, vai nos dizer assim: os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Então vemos aqui que o rei, ele recompensa os servidores competentes, aqueles que se dedicam, mas aqueles que não agem bem, infelizmente, são castigados. Vemos isso claramente, como foi lá com José no Egito, quando ele estava no cárcere, o copeiro e o padeiro. O copeiro voltou para o reinado, e o padeiro foi executado. A sugestão ao aprendizado e a correção. Provérbios, capítulo de número 15, o versículo de número 5, nos diz assim: quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Como eu já havia falado sobre isso, sábio é aquele que aceita a correção.
E muitas das vezes, a pessoa que é corrigida, muitas das vezes não gosta. Mas uma coisa que eu admiro muito do nosso pastor presidente, é que muitas das vezes, quando ele faz uma correção, ele faz em particular. Alguns obreiros aqui que conhecem o nosso presidente sabem muito bem que muitas das vezes a correção é feita, é claro que tem algumas correções que às vezes é feita publicamente, porque às vezes ultrapassa o limite, mas a maioria das correções são feitas individualmente, porque muitas das vezes as pessoas acabam se sentindo ofendidas, mas às vezes é a necessidade. Às vezes, quando a necessidade da correção publicamente, a pessoa não gosta, e quem é que gosta de ser corrigido publicamente? Mas a maioria das correções é feita sempre individualmente, e a pessoa sabe, ela acata a correção para o seu próprio benefício ministerial, amém? E desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Se encontra em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 3, que nos diz assim: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. E muitas das vezes isso acontece. E o desviar do perigo por meio de soluções antecipadas. E quantas são as pessoas? Muitas das vezes a gente usa o termo assim: quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro, não é isso? É verdade ou não é verdade? Às vezes é verdade, porque a pessoa às vezes está tão focada, principalmente se você tem um objetivo, não sei qual é o objetivo de ninguém, mas talvez eu tenha um objetivo de ir para um tal lugar para ganhar mais. É erro? Não, claro que não. Mas a pessoa às vezes está tão focada daquilo, e às vezes quem está de fora, eu falei, poxa, mas aquela pessoa está ali, tá vendo que vai dar errado, está vendo, mas a pessoa, não, eu vou, e acaba se dando mal. Mas talvez está na clara, mas está na cara das pessoas que estão de fora, e quem realmente está dentro ali, não está vendo, não está conseguindo enxergar, porque está tão focado naquilo que quer alcançar, seja o que for, que acaba desfocando das coisas, principalmente de Deus. Primeiro foca em Deus, como foi falado aqui, pelo nosso momento ofertório, nosso diácono Samuel, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o foco, às vezes, a gente focar nas coisas de Deus, Deus, o próprio Deus, Ele abre a nossa mente, abre a nossa visão, a nossa capacidade de enxergar e ver as coisas, que muitas das vezes nós não conseguimos. E eu me deparei e reparei, eu dividi em duas partes, aqui esse subtópico de número 3, que ele é um subtópico bem grande, e se você puder observar, eu até marquei bem grande aqui, se você puder observar as referências bíblicas, qual o livro que está aí? Provérbios. O livro que nos ensina a sabedoria. O livro de Provérbios é um livro que mais ensina a pessoa a ser sábio e principalmente ser prudente. Muitas das vezes queremos a sabedoria, e como adquirimos? Está aí uma forte ferramenta para nos adquirirmos a sabedoria de Deus. Vamos continuar então, ainda continuar no subtópico de número 3, os benefícios da prudência, agora os novos evangelhos. Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regras de vida. Mateus capítulo de número 7 e o versículo de número 24, ele vai contar aquela parábola que nos diz assim: quem ouve estes ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então nós vemos aqui que a pessoa prudente tem a palavra de Deus com regra de vida. O homem sábio, ele construiu a sua casa na rocha, mas o tolo ele construiu na areia, onde veio o vento, a água, a tempestade e derrubou. E muitas das vezes nós cristãos temos que ter a consciência da nossa construção. Nós queremos muitas das vezes
de constituir família, que é muito bom, mas se não for criada na rocha, não adianta nada. Pode vir um vento, pode vir uma tempestade e derrubar e ser abalada. Portanto, é de fundamental de podermos criar ou construir a nossa casa na rocha. Procede com retidão e cumpre seus deveres como fidelidade. Se encontra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45, que nos diz assim: e Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a ele os mantimentos no tempo certo. Então nós vemos aqui outra referência bíblica a respeito do processo como retidão e cumprimento de deveres com fidelidade. Deus dará no tempo certo às pessoas. E vai continuar. E por fim, cuida com esmero, ou cuidado extremo. A palavra esmero significa cuidado extremo da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, verso 4, que nos diz assim: as ajuizadas leva a vasilha com óleo para as suas lamparinas. Aqui está justamente falando das prudentes e das tolas, onde fala lá sobre as nossas, as mulheres virgens prudentes e as virgens que não foram prudentes, que esqueceram do azeite, do principal. E vemos em seguida, e em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudente e não com nécios ou ignorância ou estupidez. A palavra nécio significa ignorante ou estúpidos, que vai nos dizer isso lá em Efésios, capítulo de número 6, capítulo número 5, perdão, e o versículo de número 15. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 15, que nos diz assim: portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Então, vemos aqui verdadeiramente a forma a qual nós devemos viver, não como os ignorantes, mas sim como os sábios. Peço agora a ajuda de todos para lermos a nossa sinopse de tópico número 1, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Eu vi essa imagem aí, eu achei muito interessante. Por acaso eu coloquei aqui, justamente falando sobre a vida. E ela resume muito a vida. Infelizmente, a vida também do cristão. Quem concorda, diga amém. É ou não é verdade? Então, a prudência é a sabedoria para a prática. Ela nos leva a agir corretamente, sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Aqui nós vemos uma precipitação deste homem, pode ser desta mulher, mas foi apenas uma forma figurada ali, correndo atrás de hoje, que muitas dessas pessoas, muitos de nós corremos, não vamos ser hipócritas, do dinheiro. E quando alguns correm a vida toda atrás dele e não conseguem alcançar. Mas aqueles que conseguem alcançar, que está na imagem de baixo, que é esse aqui, pode ver que ele já está um pouquinho já calvo, aqui ele já tem mais cabelo, aqui ele já está um pouquinho mais calvo, mas já conseguiu pegar. E o problema do dinheiro, como diz lá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem como servir a dois senhores, ou serve a Mamon ou serve a Deus. Por quê? Porque quando, muitas das vezes, a pessoa chega aqui, ó, é desse aqui, já pula para aqui, e sem isso aqui, sem o dinheiro, só corre atrás a vida toda, e chega aqui, fim da linha. E quando aqueles que alcançam,
que é esse aqui, consegue alcançar, e quanto mais eles têm e conseguem pegar, mais eles querem pegar, só que tem o fim da vida. E aí, pronto. E Jesus diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação? É uma reflexão muito forte que eu vi para os nossos dias. É errado correr atrás de dinheiro? Baseado na Bíblia, sim. Por quê? Porque a Bíblia diz, como eu já falei, referi o versículo, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabemos que o mundo a qual nós vivemos é um mundo capitalista. Tudo se move em torno do dinheiro. Sabemos que nós temos que ir no mercado, nós temos que ter dinheiro. Sabemos que nós fomos fazer uma compra, temos que ter esse dinheiro. Mas o que nós não podemos é se apegar a este dinheiro. Se nós viemos verdadeiramente, vai chegar igual essas figuras de imagem aí. Correr, 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 e chega o fim da vida. E nossa vida diante de Deus, como é que está? É um momento de reflexão, nesse culto de ensino, justamente sobre isso. Que nós venhamos ter essa consciência de sabermos que o fim da vida, melhor dizendo, ela chega para todos. Uns mais cedo, outros mais tarde, ou pode ser que o Senhor venha primeiro e busque a igreja. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Portanto, isso vai acontecer com todos se o Senhor não vem buscar a igreja. Mas importante mesmo é ter a nossa vida espiritual com o nosso Deus. Amém? Vamos então para a nossa conclusão. E eu peço a ajuda da igreja para fazer a conclusão. No 3, para ficar bonito. 1, 2, 3. Glória a Deus, maravilha. Então nós vemos que a Bíblia é o guia seguro para a nossa caminhada cristã. Sabemos que ela é um guia, e além dela ser um guia, ela é seguro. A nossa segurança, queremos pautar a nossa segurança na Bíblia. Ele é o nosso guia e é um guia seguro, como diz ali. E o texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Não há outro caminho, somente Cristo. Somente nós vemos agora, muitos aqui viram essa caminhada aí que muitos estão fazendo, em peregrinação, pagando sacrifício, ou de tolo, é verdade, infelizmente, né? Infelizmente, porque vai chegar lá e vai se prostrar diante de quê? Diante de uma imagem. E essa imagem, quem construiu essa imagem? Não, mas é Fátima, mas quem é que construiu? O próprio homem. O homem tem poder. Não, mas ela é consagrada, ela é benzida, ela é não sei o quê. A imaginação do homem, e às vezes eu não culpo, muitas das vezes a pessoa, porque muitas das vezes a pessoa está com escama nos olhos, como estava Saulo, quando havia perseguindo os cristãos. Saulo estava com as escamas diante dos seus olhos, quando ele pegou a carta para ir a Damasco, matar os cristãos. Muitas das vezes essas pessoas já são induzidas ao erro, já desde criança. O certo e o correto é fazer isso, é se prostrar e adorar a imagem. Por isso que muitas das vezes, eu não culpo tanto as pessoas por causa disso, porque muitas das vezes a pessoa já é induzida desde criança a cometer o erro. Mas aquele que pode todas as coisas, ele arranca as escamas dos olhos das pessoas e faz com que ela viva, faz com que elas enxerguem aquele que vive, aquele que reina para todo sempre em nosso meio, aquele que se entregou na cruz do Calvário,
aquele que realmente morreu, mas ele não está na cruz mais, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Ele é o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, vemos pessoas, Jesus é o único caminho, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia ou clareia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras, o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos na luz. Efésios capítulo 5, versículo de número 8, só vou estar lendo esse versículo para nós fazermos a conclusão final, que nos diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertence ao Senhor. Vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Amém? Que viemos viver verdadeiramente pessoas que pertencemos à luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, termino. Próxima aula, terça-feira, às 19 horas, com o nosso título. Vamos lá no 3 para ficar bonito. 1, 2, 3, qual é o título? Glória a Deus. É a lição de número 13, terça-feira. A Bíblia transforma as pessoas. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem foi transformado pela Bíblia? Levanta a mão. Eita glória, 100%. Nós fomos transformados pela Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso caminho. Somente Jesus. Amém? Assim eu encerro a minha participação. Convido aqui o nosso pastor local, o pastor João Paulo Moreira, a qual estará tomando a direção deste trabalho nesta noite. Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus.